Falar boa noite também para as pessoas que nos acompanham, né, pelo Facebook. E não sei se está indo pelo Insta também. Então, agradecer a todos vocês, né, agradecer a Deus pela oportunidade maravilhosa da gente estar aqui mais uma noite unida para esse aprendizado. E hoje é a nossa querida Marini que está aí, né, acompanhada do seu esposo, veio lá de Mirassol para trazer uma mensagem, né, e é uma mensagem que eu tenho certeza vai ser muito gratificante para todos nós. Ela tem um jeito de falar bem doce, né? E é tão bom, né, nesses tempos atuais, ouvir pessoas que têm essa voz doce, né? Faz muito bem para o nosso coração. Então a gente quer agradecer a Marini, o seu esposo, tá, por estar conosco essa noite. Sejam bem-vindos. E logo mais, né, depois da prece, ela vai estar trazendo aí a mensagem da noite. Bom, um recado rapidinho. Sábado, picar legumes. Não tem sopa, mas picamos legumes aqui às 10h30. Precisamos de mão de obra. Então, por favor, quem tiver disponibilidade, tá? Para estar vindo ajudando. Que seja meia hora, 20 minutos, não importa. A gente faz uma diferença que vocês não têm noção. Tá bom? Então, a gente aguarda aí os colaboradores que possam vir aqui nos auxiliar nesse trabalho aí de picar os legumes. Nós temos pastel, quem não encomendou pode ir lá no fundo encomendar, tá bom? E aí eu vou chamar a Rafaela para fazer a prece inicial e depois a Marini então vai fazer a palestra. Regina, quer apagar? Então, vamos fechar nossos olhos. Respirar fundo e nos conectando com esse momento presente. Agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer a presença da espiritualidade, que desde as primeiras horas da manhã prepararam essa casa com todo amor, com todo carinho, para receber cada um. Que possamos ouvir a palestra e não só ouvir, mas também tentar colocar em prática o que nossa irmã estará propondo hoje, na palestra de hoje. E vamos dar início então com uma prece do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque temos o reino e a glória, assim seja. Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus nos envolva agora e sempre. Nós que agradecemos o convite. Então, enquanto eu ouvi ela falar, eu pensei, meu Deus, como é bom a gente se reunir em nome de Jesus, né? E mais ainda, falar do Evangelho, da doutrina espírita. Então, nós somos assim imensamente agradecidos. Meimei nos conta que um velho árabe analfabeto orava cada noite com tanto fervor que certa vez o dono da caravana em que ele trabalhava o chamou à sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe se nem ao menos sabes ler? E o velhinho muito humilde respondeu: Senhor, eu conheço a existência do nosso Pai Celestial pelos sinais dele. Como assim? E ele então passou a se explicar. Quando o Senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como sabe quem foi que a escreveu? Pela letra.
joia, como se intera quanto ao autor desta? Pela marca do ourives. Quando o Senhor ouve passos de animais ao redor da tenda, como sabes no dia seguinte se foi de um camelo, de um cavalo ou de um boi? Pelos rastros, respondeu o caravaneiro admirado. O velhinho então, chamando para fora da tenda, mostrou-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercada por uma multidão de estrelas, e disse respeitoso: aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse instante, o orgulhoso caravaneiro ajoelhou-se também na areia e pôs-se a rezar. Nas primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, quando Kardec tratou da existência de Deus, a resposta foi exatamente a mesma coisa. O Espírito da Verdade respondeu a ele: tudo o que não é obra dos homens só pode ser obra de Deus. E ainda usou um provérbio para reforçar esse pensamento: é pelas obras que se reconhece o autor. Quando perguntaram para Santo Agostinho se ele sabia o que era Deus, ele respondeu que não. Ele não sabia o que era Deus, mas ele sentia Deus. Então, cada um de nós sentimos Deus de acordo com o grau de evolução em que nós nos encontramos. O índio, ele sente Deus na força do trovão, da tempestade. Há aquelas pessoas que o sentem contemplando a natureza, a beleza de uma flor. Há aqueles que o sentem nos momentos difíceis. Então, essa certeza que nós temos da existência de Deus e a confiança que nós depositamos nele é o que nós chamamos de fé. Entretanto, a fé não está circunscrita somente na confiança e na certeza que nós temos em Deus. Ela também está circunscrita na confiança que nós depositamos em nós mesmos, na nossa capacidade de realizarmos alguma coisa. Quantas vezes nós não afirmamos: eu tenho fé que eu vou aprender a fazer isso, eu tenho fé que eu vou conseguir aquilo. Outra maneira da fé ser revelada também, de maneira direta e especial, é através do fluido magnético. Ou seja, o homem, ele pode atuar sobre os fluidos que existem na natureza, modificando-lhe as qualidades. Daí decorre que uma pessoa que possua grande quantidade desse fluido, se juntar a ele uma ardente fé, com uma força de vontade, voltada para o bem, ela pode conseguir, por exemplo, curas ou outros prodígios que até então nós conhecíamos por milagres. Mas nós sabemos que milagre, na acepção do termo, não existe. Porque milagre seria algo de extraordinário, que está fora das leis da natureza. E para todas essas curas existe uma explicação. Ou seja, estão dentro das leis da natureza. Hoje, com o estudo do espiritismo e do magnetismo, que é uma espécie de energia vital que cada um de nós possuímos em graus diferentes, nós entendemos como é que isso acontece. Por exemplo, as curas que nosso Senhor Jesus Cristo efetuou, todas elas estão dentro das leis naturais. Jesus, sendo governador espiritual do planeta Terra, ele tinha pleno conhecimento dessas leis e da maneira, como atuar sobre os fluidos que existiam no planeta. Daí ele ter curado paralíticos, feito com que cegos voltassem a ver e assim por diante. Então nós lembramos aqui, para a gente entender melhor o que nós estamos comentando, quando Jesus curou aquela mulher que há mais de 12 anos sofria de um sangramento. Ela guardou dentro de si aquela certeza de que se pelo menos tocasse as vestes de Jesus,
seria curada. E assim ela fez. Jesus estava ali cercado pela multidão, ela conseguiu se aproximar e tocou-lhe as vestes. Imediatamente Jesus perguntou: quem me tocou? E os discípulos responderam a ele: como saber, Senhor? A multidão te comprime. Ele disse assim: mas alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E ela então, se identificando, percebeu que imediatamente estava curada. E o que Jesus disse a ela? A tua fé te curou. Ou seja, através da vontade vigorosa que ela possuía de ficar curada e do fluido emanado por nosso Senhor Jesus Cristo, ela alcançou o seu objetivo. Então nós vemos, acima de tudo, que a fé é uma força atrativa. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas, um espírito protetor nos diz assim: se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que trazem em si, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam de prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Quanto mais forte for no homem a certeza em si próprio, maior se torna a sua capacidade de realização. Portanto, a fé pode ser divina e pode ser humana, conforme o homem aplica suas faculdades para a satisfação das suas necessidades terrenas ou das suas aspirações celestes e futuras. Nosso Senhor Jesus Cristo, na sua imensa bondade, antes de partir, ainda nos prometeu: pedirei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê. Vós, porém, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. No livro A Gênese, no capítulo 17, Kardec nos explica essas palavras de Jesus. E ele nos diz ali que Jesus não estava tratando da sua própria volta. Caso contrário, ele não teria usado a palavra outro Consolador. E nem tampouco ele se referia a uma outra individualidade encarnada. Porque uma pessoa não poderia estar junto de cada um de nós por toda a eternidade. Não poderia estar em nós. Logo, fica compreendido que Jesus se referia a uma doutrina altamente consoladora, inspirada pelo Espírito da verdade, que uma vez assimilada por cada coração, estaria junto deste por toda a eternidade. Logo, nós temos na doutrina espírita a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque além do Espiritismo vir reviver todos os seus ensinos, ele vem nos falando agora de uma maneira mais clara, nos esclarecendo não somente certas colocações que Jesus fez, mas também muitos fatos, muitos acontecimentos à nossa volta, que até então nós não tínhamos maturidade para entender. E um dos pontos que a doutrina espírita nos esclarece é justamente sobre a fé, que nós estamos comentando hoje. Nos ensinando que a nossa fé, ela precisa ser raciocinada e não cega, como nós a tínhamos até então. Ou seja, antes nós acreditávamos em alguma coisa porque aquilo nos foi imposto, aquilo nos foi oferecido, e nós não analisávamos se aquilo era verdadeiro, se aquilo era falso, se aquilo tinha uma lógica ou não. A fé raciocinada que o Espiritismo nos apresenta, ela caminha ao lado
da ciência. Então, nós acreditamos em alguma coisa, vamos assim dizer, continuidade da vida, ação dos espíritos, porque isso foi estudado, isso foi analisado, isso foi comprovado. Kardec, o codificador da doutrina espírita, era um homem muito inteligente, dotado de uma lógica, de um bom senso muito grande. Ele foi professor de física, de química, que são ciências exatas, professor de anatomia, de astronomia, foi discípulo de Pestalozzi, um dos maiores educadores da história. E ele já contava com mais de 50 anos quando foi convidado para participar das sessões das mesas girantes, que estavam muito em moda naquele tempo na Europa. Então, essas sessões tinham esse nome porque as mesas se movimentavam, respondiam inteligentemente às perguntas que lhes eram feitas através de pancadas. Então, uma pancada significava sim, 2 pancadas significava não. E ao analisar aquele fenômeno, ele viu que ali não tinha nada de extraordinário, nada de sobrenatural. Pelo contrário, era uma lei muito natural. Era a ação do mundo invisível sobre o mundo visível. Por isso que Kardec nos dizia assim: para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Então precisávamos compreender o que estava por detrás. E mais ainda, fé inabalável só o é a quem encara a razão face a face, em qualquer época da humanidade. E de fato, quando nós passamos a compreender tudo aquilo que está à nossa volta, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista espiritual, nós vamos construindo dentro de nós essa fé inabalável. Daí nascer no nosso íntimo a aceitação, a resignação, a compreensão da dor, a perda de entes queridos e assim por diante. Então, aí a gente compreende de fato por que é que o Espiritismo é o grande consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus. Conseguir a fé, nos diz Emmanuel, é não dizer mais eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Só que essa fé inabalável, ela demanda trabalho dos mais persistentes. Ela não pode ser transferida a ninguém, por mais que a gente acredite, tenha certeza de alguma coisa, nós não conseguimos transferir essa certeza a ninguém. Ela não pode ser imposta. Por quê? Porque ela tem que ser uma aquisição de cada um de nós. Então nós vamos adquirindo isso através das vidas sucessivas, das experiências que nós vamos, arquivando no nosso íntimo. Por isso que nós vemos pessoas que basta um acontecimento para que elas demonstrem dentro de si aquela fé firme, vigorosa, enquanto que em outras a fé dificilmente penetra. Por mais que a gente tente explicar, por mais que a gente tente convencer aquela pessoa, nós não conseguimos. É que as primeiras já viram e já compreenderam, enquanto que as segundas, tudo ou quase tudo ainda tem que aprender. Então, como é que nós podemos demonstrar a nossa confiança em Deus? A oração é uma maneira? Sim, a oração sempre agrada a Deus quando dita com fervor e com sinceridade. Entretanto, somente a oração não basta.
Ou seja, não adianta nós ficarmos repetindo o nome de Deus o tempo todo, né? Senhor, Senhor, e permanecermos de braços cruzados. Porque a fé, ela nos pede, acima de tudo, ação. É a lição do fazer contida no Evangelho de Jesus. Se nós lermos com atenção, nós vamos ver que Jesus usou o verbo fazer mais de 11 vezes, se eu não me engano. Vai e faze o mesmo. Faze isso e viverás. Bem-aventurados sereis se o fizerdes, e assim por diante. Então, um exemplo. Quando nós vamos construir uma casa, por mais que a gente tenha o desejo de ver essa casa pronta, não basta somente a nossa vontade. O que nós vamos precisar? Do terreno, do material para a construção, da mão de obra e assim por diante. Então, tudo isso nos pede trabalho. Em relação à fé, a mesma coisa. Só que esse trabalho é no bem. Tiago, na sua epístola, quando ele tratou desse assunto, ele fez a seguinte pergunta: meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Por acaso somente a fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus ou com falta de alimentos cotidianos, e algum de vocês lhes disser: ide em paz, fartai-vos, aquentai-vos, mas não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se ela não tiver obras, é morta em si mesma. Ou seja, fé e obras necessitam caminhar lado a lado para o nosso aprimoramento espiritual. Então não basta somente comparecermos às casas religiosas, não basta nós orarmos o tempo todo sem refletir nas nossas palavras, não basta nós afirmarmos que cremos em Deus para testemunhar a nossa fé. Sobretudo, nós precisamos testemunhá-la no bem que fazemos ao nosso semelhante. Nesse sentido, Jesus foi o nosso maior exemplo. Ele não permaneceu na esfera de luz em que ele se encontrava, somente amando e glorificando a Deus. Mas o que ele fez? Ele veio até nós. Penetrou a atmosfera escura da terra para nos ensinar o caminho que igualmente nos conduziria até Deus, nosso Pai. Outra forma de nós demonstrarmos a nossa fé é na maneira como nós nos comportamos diante das nossas dificuldades. Por quê? Porque o cristão, ou ainda melhor, o espírita cristão, ele sabe que através das dificuldades é que ele vai conseguindo se superar. Então, assim como Jesus, através da cruz, alcançou a divina glória, né, a eterna glória, todos nós, através das dificuldades, das lutas do dia a dia, confiantes em Deus, um dia também vamos alcançar essa mesma glória. Outra maneira ainda de demonstrarmos a fé é através daquela luta que nós travamos conosco mesmos para vencer as nossas imperfeições. Ou seja, aquela luta que a gente trava para conseguir a nossa reforma íntima. Tem uma mensagem de Emmanuel chamada Pontos de Fé, aonde ele vai fazendo algumas colocações para que nós possamos fazer uma autoanálise e ver como é que vai indo a nossa reforma, a nossa luta íntima para vencer as nossas imperfeições e, consequentemente, quais são as aquisições que nós já conseguimos. Então ele diz assim: fé no sofrimento
significa aceitação. Na doença, calma. No trabalho, alegria. Na tentação, resistência. Na ofensa, perdão. Na crise, coragem. Na provação, ânimo forte. No lar, mais amor. Então é só a gente refletir como é que nós estamos nos comportando dentro dessas situações. No livro Memórias de um Suicida, nós temos a história de um espírito chamado Belarmino de Queiroz e Souza. Ele, quando na Terra, foi de nacionalidade portuguesa. Era um homem assim, muito fino, rico, viajado, falava várias línguas, era professor, tinha um bom coração, enfim, tinha muitos predicados, mas entre todos, ele tinha um que não o ajudou muito. Ele era materialista. Ele não acreditava em Deus. Ele não acreditava na continuidade da vida. Ele acreditava que todos nós aqui na Terra éramos pessoas infelizes. Nós nascíamos, sofríamos, para depois morrermos e incorporar no vácuo. E pensando assim, ele nunca procurou se aproximar muito das pessoas, ter uma vida social. Ele não quis constituir uma família para não sofrer, nem tampouco dar sofrimento para outras pessoas. Ele viveu exclusivamente para ele, para sua mãe, que tal como ele também era materialista. Até que um dia ele se viu portador de tuberculose. Para não sofrer e nem dar maiores sofrimentos à sua mãe, ele acreditou que a melhor solução seria extinguir a sua vida. E assim ele o fez. Mas, para sua grande surpresa, a vida não terminava incorporada no vácuo. Ele se viu vivo do lado de lá. E pior, com seus sofrimentos muitas vezes mais aumentados. Então, depois de muito sofrimento, ele foi recolhido ao Hospital Maria de Nazaré, que é um hospital que acolhe suicidas. E ali, depois dele ter recebido o tratamento, dele estar algo mais equilibrado, ele começou a ter notícias das leis de Deus que governam a vida, notícias do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, se inteirou dos ensinos de Jesus. E um dia, conversando com um grupo de amigos que também eram suicidas, ele, após contar a sua história, fez a seguinte observação: se eu soubesse de tudo isso quando eu estava na terra, eu não teria feito o que eu fiz. Então nós vemos o quanto é importante termos Deus, termos Jesus e termos a bênção de uma doutrina que nos esclarece e que nos fortalece. Meillet, numa de suas mensagens, ela nos diz assim: de todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Então, a fé em nossas vidas é comparada a um tesouro muito grande. É como aquele sereno que vai caindo devagarinho e vai suavizando a ardência do desespero íntimo. Gandhi ainda nos dizia assim: um homem sem fé é como um viajor sem bússola. Ou seja, ele fica perdido. Quando surgem as dificuldades, ele não sabe o que fazer, ele não sabe como se comportar, ele não sabe para onde ir. Então, muitas vezes, nós nos acreditamos criaturas infelizes. Infelizes porque nós não temos a casa que gostaríamos de ter.
o carro que gostariam de ter. Quando acreditarmos que nós estamos ficando sem forças, quando percebermos que o desânimo, que o desespero está tomando conta do nosso mundo íntimo, ao invés de nós baixarmos a nossa cabeça para a terra, nós precisamos fazer o velhinho analfabeto da história que veio. Precisamos erguê-la para o alto e ter a certeza de que existe um Pai que nos ama, que nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. À medida que nós formos construindo essa certeza íntima, nós vamos passando não somente mais a acreditar em Deus, mas também a entendê-lo, a senti-lo e a amá-lo realmente. 3 frases para nós refletirmos sobre o que nós comentamos aqui. A primeira é de Maria Dolores: sem crises e sem problemas, ninguém sabe se tem fé. A segunda de Emmanuel: a criatura convicta da paternidade divina anda no mundo fortalecida e feliz. E a terceira de Meillet: Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Então, por isso que nós nunca podemos perder a nossa fé, a nossa esperança em Deus. E Maria Dolores, nos falando ainda sobre ela, nos conta que resplendia o jardim celeste em pleno espaço. Era um maravilhoso dia de alto deslumbramento, do encontro de união e de alegria dos que haviam servido passo a passo nas tarefas do amor sem recompensa na terra, onde o egoísmo tanta vez se condensa. Era uma nesga azul de solo rarefeito, matizada de flores, bordada de arabescos multicores, onde podia respirar apenas quem já pudesse irradiar as vibrações serenas da fé sublime alçada ao bem perfeito. Não eram muitos os conquistadores daquela posição de excelsos resplendores. 42 espíritos somente. Todos eles, modelos de bondade, eram ali o escol da humanidade. Em atitude calma e reverente, esperando a sonhada promoção que constaria do poder de elevar-se à próxima ascensão. Na luminosa e ilustre confraria estavam sacerdotes de renome, filósofos, notáveis pensadores, nobres mulheres, santas heroínas, monges mostrando frontes peregrinas e jovens que haviam sido vencedores de tentações terríveis. Todos eles trocavam frases de altos níveis. Somente alguém ali, em meio a tudo que era festa de brilho e de beleza, parecia um mendigo, triste e mudo, desconhecido entre os demais. Era o irmão João Marquinhos. Vestia-se com peles de animais remarcadas de lama e, na expressão rude e feia, exibia sinais de sangue, lodo e areia. Jazia ele a um canto, humilde e pensativo, enquanto o grupo conversava em festa. Chegara o momento, enfim, da nobre promoção. Aquele dos presentes que tivesse o menor peso espiritual seria alçado à frente do caminho esplendente para mansões mais altas e mais nobres da vida universal. Vieram ao recinto os 2 encarregados, ambos chamados anjos da balança. E os candidatos, sem qualquer despeito, deixaram-se pesar num instrumento perfeito que lhes patenteava a evolução imensa. E o peso de cada um era leve, tão leve, que não se via quase uma pequena base para que se notasse a diferença. O recatado João Marquinhos ficou de longe, bem ao longe, e sendo o último no exame, foi chamado por fim. Ele veio acanhado, pés descalços, no apoio de um bordão,
E um dos dois mensageiros perguntou: Jonaquim, meu irmão, dizei, qual foi na terra a vossa religião? Precisamos aqui dos vossos dados para serem por nós devidamente revisados. Entretanto, Jonaquim humilde respondeu: Anjo do bem, sou sincero crente. Eu não tive sobre a terra a fé pregada. Acreditei, como acredito agora, na presença de Deus que nos guarda e aprimora. Entretanto, por mais que eu procurasse um templo ou algum lugar para aprender como se adora a Deus, nunca pude sair da choça em que morei ao pé de antiga estrada, onde os que sofrem eram irmãos meus. Era um deserto a terra em que vivi. Despendi muito tempo a transportar crianças e doentes que ansiavam por água em solo diferente. A minha estreita choupana era uma porta aberta à desventura humana. Ouvi a confissão de míseros velhinhos que clamavam em vão pelos parentes, agonizando, desvalidos e aguardando debalde os próprios descendentes. De quantos eu cerrei na morte os olhos baços, não saberei o número por certo. Só Deus sabe os que vi morrendo nos meus braços e os que enterrei a sós na penúria sem nome. E as crianças sem apoio que me buscavam sentindo sede e fome. Deus me perdoe se eu nunca fui às crenças para estudar a fé e entender diferenças. Mas ouvi dizer na terra que houve um homem que nunca descansou fazendo bem, que amou aos bons, aos maus, sem ferir a ninguém. Ah, como desejaria tê-lo visto. Dizem que se chamava Jesus Cristo. Nunca lhe ouvi no mundo os lúcidos ensinos, mas ouvi dizer também que por serem divinos, ele morreu na cruz. A pequena assembleia ouvia expectante, enternecida, aquele que soubera amenizar a vida. Em seguida, puseram Jonaquim sob o exame preciso, em nome de Jesus. E logo em seguida, os anjos da balança anunciaram num sorriso que o velho Jonaquim tinha o peso da luz. Que nosso Senhor nos ajude a trilhar pelo caminho do bem, para que nós um dia, quanto antes, possamos também fazer parte de um mundo assim, melhor, superior. Muito obrigada. Vamos nos posicionar, por favor. As crianças. Nosso Senhor Jesus Cristo, Mestre de infinita bondade e misericórdia, nos encontramos neste momento, Senhor, com os nossos corações voltados para vós,
agradecendo infinitamente tudo aquilo que nos é oferecido. Tanto as nossas provas difíceis, como os nossos momentos de alegria aqui na terra. Te pedimos, Senhor, que nos fortaleça sempre mais, para que tenhamos bom ânimo, força e coragem no cumprimento dos nossos deveres. E que a Tua luz, Mestre amado, ilumine sempre os nossos passos, nos ajudando para que possamos estar junto de Ti, não somente através dos nossos pensamentos, mas sobretudo através das nossas ações. Que as Tuas bênçãos, Senhor, possam envolver este ambiente, todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Que possam alcançar os nossos lares, os nossos familiares, que ainda estão na terra conosco, ou que já voltaram para o plano espiritual. Que a Tua luz bendita, Senhor, ilumine cada um, e que ela possa se espalhar por todo o nosso planeta, auxiliando cada um de nós, espíritos imperfeitos, que ainda caminhamos, vacilando e muitas vezes distanciados do Teu amor. Que a Tua paz, Senhor, que o Teu amor infinito esteja sempre junto a nós. Muito obrigada por tudo. Que assim seja, Senhor. A água magnetizada está aqui do lado, viu?